Boa tarde aí, galera da resenha futebolística. Futebol nacional é em primeiro lugar. Gestor Ângelo da Silvadão com mais um De Olho na Peteca. E desculpa aí pelo atraso, mas é uma correria, porque alguém pode dizer assim, mas o que você estava fazendo? Não é questão de estar ativo, praticando alguma atividade, mas requer toda uma... Quem apresenta programa sabe disso, ao vivo. Toda uma concentração, você faz a pauta, você revisa, você tem que estar ali concentrado, mentalizando. Então, é uma responsabilidade, e quanto mais falar sobre este tema. Então, eu quero cumprimentar hoje todas as autoridades envolvidas no esporte de um modo geral, como objetivo geral, e o objetivo específico, o futebol, para nós brasileiros, ou soccer. Então, boa tarde aí, né? Good afternoon, my friends, né? A todos aí que estão envolvidos direto ou indiretamente, aos pequeteiros e as pequeteiras, aos petequinhos e as petequinhas. Tema de hoje: qual a relevância da CBF, Confederação Brasileira de Futebol? Então, para esse esporte, no caso o futebol brasileiro, qual a relevância da CBF para o futebol brasileiro? Eu quero dizer que aqui o papo é reto e sem firula. Como eu sempre digo, o objetivo aqui também não é acusar ninguém, é trazer, como eu sempre digo, uma reflexão. O objetivo aqui não é esclarecer, porque eu não tenho todo esse conhecimento, mas o que eu gosto é dessa reflexão em uma mesa gigante com 150 pessoas, em que todos possam falar, claro, pausadamente, falar, mesmo que não seja, eu posso dizer, um expert no assunto, uma autoridade, mas que tenha o mínimo de conhecimento de base para falar. Eu sou essa pessoa, não sou um expert, não posso dizer que sou uma autoridade, mas vivenciei à beira do campo, então tenho uma bagagenzinha, acompanho futebol profissional desde 12 anos, agora estou com 50, desde lá da Rádio Nacional, lá, e então vamos caminhar aqui. Quero dizer que o objetivo aqui não é dizer condenar ninguém, como falamos aqui, é a reflexão. Eu não comungo da ideia de que as outras autoridades que passaram pela CBF, o que elas fizeram, jogam fora e começa tudo novamente. Essa é uma cultura errônea que nós brasileiros temos. Tem um líder A, faz um trabalho durante 3 anos, o líder B esquece tudo que o outro fez e quer recomeçar. Eu entendo que nós temos que atualizar, sentar, ver o que foi bom, o que ficou, e continuamos consertando. Então, deixar aqui um abraço saudoso, em memória ao nosso saudoso João Avelange, né? João Avelange, ao pessoal também da Liga Atleticana, né? Que deixou os fundamentos lá atrás, da onde saiu os fundamentos para formar a Confederação Brasileira de Futebol. E falando agora ao atual presidente da comissão, Edinaldo. E também mencionar aqui, né, em memória, Charles Miller, que foi o cara que organizou. Por isso eu quero conceituar futebol. Gestor Ângelo da Silvadão. Futebol com excelência. É organizado na mente, executa-se com os pés, desenvolve-se em campo. Então, qual o conceito de futebol? Definindo. Futebol com excelência é organizado na mente, executa-se com os pés, desenvolve-se em campo. Ratificando, conceituando o futebol. Futebol com excelência é organizado na mente,
executa-se com os pés e desenvolve-se em campo. E o que é isso? É aqui na mente que nós vamos projetar, planejar os esquemas do futebol, no caso em campo. Se o esquema é 4-4-2, é 4-3-1, é 5-5-1, eu gosto do esquema 5-5-1. E aí vem as variações. Aí, trabalho 4-3-2, 4-3, aí a variação. E executa-se com os pés. Os pés são as ferramentas. São as ferramentas que serão usadas para desenvolvê-lo em campo. Aquilo que nós já organizamos, já planejamos na mente, vamos executar com os pés, em campos, saber que tem a zona da defesa, do meio de campo, do ataque, as laterais, a linha de fundo. Então, tudo isso o atleta tem que conhecer da sua zona de trabalho, né? Seja o cara da defesa, seja o cara do meio ou do ataque. O cara da defesa, ele tem que saber qual é a zona dele, como trabalhar, qual é a perna que ele vai usar, o lado do campo que ele está, a posição, o cara que ataca, o cara bate com as duas pernas, o cara bate só com a esquerda, só com a direita, o cara da defesa tem que saber isso, para dar o combate. E o meio de campo é a mesma coisa, e o ataque também, tem que saber como bater na bola, mais forte, mais fraco, mais firme, conhecer o goleiro, pesquisar, saber, vem aí os pênaltis, então é isso aí. Então, vamos avançar. Nós vamos procurar ser o mais claro, papo reto, sem firula, famoso PQTs mais o futebolês, para podermos não tomar muito tempo. Mas eu concordo, e você concorda comigo, que o tema é gostoso, todo mundo quer falar, quer opinar, então que você sinta aí à vontade. Então, qual a relevância da CBS para o futebol nacional? Eu conceituei aqui futebol, dizendo que futebol com excelência é organizado na mente, executa-se com os pés e desenvolve-se em campo. E eu acabei de dar uma palhinha aqui sobre são esses conceitos. Nós estamos aí, vi algumas postagens falando sobre a candidatura do nosso digníssimo Ronaldo Fenômeno à candidatura para a presidência da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Ou seja, se eu estiver errado, me corrija. Parece que é o órgão competente, né, de maior competência para administrar, porque administrar é organizar e planejar o futebol brasileiro. Eu quero deixar aqui uma palavra de um texto bíblico que diz assim: aquele que decidir ensinar, esmere-se em ensinar. Aí você vê depois o que significa se esmerar. E aquele que deseja administrar, administre bem. Então, quem assume uma presidência, ele tem essas duas funções. Ele vai ter que ensinar para a sua equipe de liderados, então ele vai ter que se esmerar para passar o conhecimento, aquilo que ele pensa, ou que aquela instituição pede, no caso da CBF, e administrar bem. Claro que ele vai ter uma equipe de administradores, o presidente lá tem uma equipe de administradores. E o futebol atual, ele pede um treinador, um professor, um administrador. Não estou dizendo que uma pessoa só tem que fazer isso, né? Então, e ele pede, acima de tudo, um gestor. E esse gestor, ele tem que ter uma base também de administração e como professor.
tomando uma aguinha aqui, né? Água mineral. Terê. Aí, pessoal, gestor, administração, né? Pessoal da técnica aí, os operacionais, área da segurança aí da entrada. Terê. Gestor Ângelo da Silvadão aqui no Resenha Futebolística Futebol Nacional. Aí você podendo aí, aumentando as suas vendas, deposita lá os royalties daqui da indicação aqui do Merchan. É o famoso freelance, mas você não fez contato, tal. Não precisa fazer contato. Não precisamos de muito para sobreviver, né? Então aí, deposita lá os royalties lá, aqui lá, uma ajuda. Tem as minhas contas aí na rede Facebook, incentivo, inclusão digital e incentivo ao esporte. Então você deposita lá os royalties lá, água mineral Terê. Você bateu aquela sede? Água mineral Terê. Então vamos lá. Continuando aqui. Eu quero falar, então, que essa pessoa, esse presidente, não sei se na CBF o presidente ele é o líder maioral. E às vezes o cara é o presidente, mas não tem o poder de tomadas de decisões. Também não concordo com que, porque eu sou o presidente, eu tenho todo o poder. Claro que a minha palavra tem um impacto maior, mas esse presidente deve entender que uma boa liderança deve ser uma liderança democrática, onde todos possam falar, expor suas ideias, opiniões. E baseado em todas essas ideias, a gente chega a um denominador comum. E eu ouvi falar aí da candidatura do Ronaldo Fenômeno. A gente conhece o Ronaldo Fenômeno dos gramados. O cara, não tem o que falar como jogador, né? É uma pena aí, não sei que, devido aos problemas no joelho, né? Acho que impediu de jogar mais um pouco, talvez, não sei se foi isso. E perdemos muito no futebol. Mas o tempo que jogou deixou saudades, né? O nosso R9. Por isso é chamado Fenômeno. Não tem como acompanhar, quer dizer, a sua carreira como dirigente de futebol, né? A gente vê as postagens, mas nós não estamos próximos, claro, cada um no seu quadrado. Mas me parece, olhando assim de forma por fora, que vem desempenhando sendo um bom dirigente, administrador. Teve lá fora, nos States, teve um tempo também aqui no Cruzeiro, né? E agora apareceu essa propaganda aí do Ronaldo como presidente da CBF. Trazer um treinador, um professor, um gestor para assumir o comando da seleção brasileira com poder de tomada de decisões decisiva, eu não concordo. Não estou dizendo que é errado. Preste bem atenção. Estou dizendo que é errado. Eu não concordo. Eu teria que, se eu fosse o caso, quem sou eu? Que rei sou eu? Mas se fosse para eu votar, eu teria que ouvir muito essa pessoa, mas mesmo assim tenho muita resistência. Acho que a nossa escola é a escola sul-americana. Tem a escola asiática, a escola europeia, e que envolve a escola europeia, a Itália, outros, e cada escola deve ter o seu professor, treinador, gestor da sua própria escola, nacionalidade. Ah, mas aí você não vai evoluir. Sim, vamos evoluir. Se for necessário, aqueles que se dizem treinadores, professores, gestores, vão fazer intercâmbios, vão fazer cursos com o pessoal da escola asiática, europeia, eles também com a brasileira, para trocar informações. Eu concordo que talvez com muita resistência que um treinador de uma escola que não é brasileira possa participar como co-participante da equipe.
Pode ser contratado? Pode. Contrata para fazer parte da equipe. Aí sim, fazer o intercâmbio de informações, mas não com o poder de tomar as decisões, de treinar a equipe. No meu modo de ver, nós começamos a descaracterizar a nossa seleção. E nós já vimos isso na seleção brasileira e pagamos um preço. Pagamos um preço. E quando voltamos com o nosso professor da nossa escola, obtivemos êxito. Houve um atraso. Mas o objetivo era intercâmbio, não sei se era financeiro, tá. Mas eu acho que nós chegamos no momento que nós temos condições de pagar bons salários, seja para atletas e treinadores. Então, houve um momento lá atrás que também, não deve se condenar tudo que foi feito no futebol desde lá do início, na área da administração, da abertura da janela com uma menor idade, para os atletas saírem. Tudo que foi feito, tudo deu resultado e bons resultados. O que tem que se fazer é sentar e ver o que não deu, tira, e o que deu, continua. Do meu modo de ver, não houve erros. Houve projetos que às vezes não deu certo, mas houve uma parte que deu certo. Então, não devemos condenar as outras leis que foram feitas, a Lei Pelé, a Lei Zico, quem começou lá no início, na presidência da CBF. Não. Apenas a gente tem que parar, sentar e ver o que tá bom, que foi bom, continua. Não podemos fazer igual Jesus, não. Aí entra o presidente, vamos trabalhar do modo X. Aí vem o presidente B, esquece tudo que o presidente X fez, vamos trabalhar agora modo Y. É como eu tenho falado. O clube de futebol contrata o treinador A. Aí ele escolhe o esquema 4-4-2. Daqui a 3 meses não tem resultado, contrata o treinador B e ele vem com um esquema 5-5-1. Como fica a mente desse atleta? Então, vamos fazer um planejamento? Esse treinador vai ficar 1 ano? Não, 6 meses. E o esquema qual é? É 4-4-2. Claro, pode surgir as variações dentro do gramado, de acordo com a partida, do que a outra equipe adversária apresenta. Mas o esquema é 4-4-2. Aí, se esse resultado de 6 meses não for bem, vir um outro treinador, vamos avaliar. O problema foi, vamos continuar? Não vamos. Mas às vezes aí tem clube que troca de treinadores 3 vezes no ano. E cada treinador vem com esquema. Imagine esse pequeteiro, essa pequeteira, que tem que absorver tudo isso. Então, fica aí esse adendo para os gestores de futebol. Mais um pouquinho aqui da Terê. Água mineral, Terê. Estou bebendo a sem gás. Estou bebendo a sem gás. Então, eu não concordo. Acho que nós temos ótimos profissionais, no sentido de fazer cursos, eles podem ir lá fora, podem trazer, podem participar, mas eu ainda comungo da ideia de que nós temos pessoas capacitadas que podem buscar qualificação e desenvolvermos a nossa metodologia. Então, eu apoio o Ronaldo Fenômeno para a presidência da CBF. Esperemos aí que possamos ouvir mais dele aí nas mídias sociais, falando o que pensa, tal. Nós estamos aí apoiando o futebol nacional em primeiro lugar. E por que isso? Eu quero falar sobre o perigo da descaracterização dos atletas ainda na formação ou pós. O que é isso? Nós estamos perdendo as nossas características, ou seja, os nossos atletas. Desde lá da base, eu tenho postado aí nas minhas redes sociais falando sobre os garotos e as garotas soft skills. O que são as soft skills? São as nossas habilidades naturais, nossos talentos, ao que já nascemos, que foram impressos em nós
e que está intrínseco em nós. Então, pega-se alguém que conhece de futebol, pode ser o nosso professor Dorival, ou Vanderlei, o Leão, pode pegar aí o Maestro Júnior, Zico, entre outros, e aí coloca um garoto para jogar, e esses caras olham e falam, esse cara aí é lateral, esse cara aqui é zagueiro. Tudo bem que eu posso ser visto como lateral, dependendo do meu nível, entendimento, eu posso também fazer a zaga. O zagueiro pode fazer a lateral. Mas você pegar o zagueiro para fazer dele um meia, para jogar avançado, vai ter problemas. Você vai descaracterizar o cara. Você quer pegar o lateral para fazer dele um atacante? Pode fazer. Tinha um cara que fazia isso. Nosso rei, Tele Santana. Esse tinha essa capacidade. Velho Lobo. Mas são poucos. Porque é também assumir uma responsabilidade. Você vai me dizer, não, nós estamos no futebol moderno. Sim, futebol moderno. Então, pode-se fazer isso. Eu não estou dizendo que não possa. Pode-se. Mas não é qualquer um. Não é qualquer um. E se for fazer, tem que ser de acordo com as características do nosso futebol. Então também não estou dizendo que você não possa olhar para a escola asiática, europeia. Não estou dizendo que não possa olhar e pegar algumas coisas. Mas você pegar mais do que da metade, ou metade, nós vamos descaracterizar o nosso futebol. E quando descaracterizar a nossa seleção brasileira feminina, fomos mal. Quando voltamos no nosso estilo, trouxemos aí a medalha de prata aí das Olimpíadas. Deixar aí um adendo, um abraço para essas meninas que lutaram lá. Uma beijoca nas maçãs da Caroline. Nossa seleção brasileira da... Não falei a memória, Dani Alves, né? Outra aí da Marta. E toda a comissão técnica aí, né? Pela essa medalha de ouro que trouxe lá da França, de Paris 2024. Então, às vezes lá na base já está acontecendo isso, essa descaracterização. Eu acho que esses meninos, eles têm que assistir vídeos dos nossos craques, da nossa escola. E às vezes também essa descaracterização acontece já numa idade mais madura, ou pós, quando sai daqui e vai para uma outra escola, mas ainda esse atleta ainda não se formou um jogador de futebol brasileiro, ainda não tem a maturidade. Ele vai para outra escola, e por isso que eu citei lá atrás, faz um 21, ou seja, fecha a janela. Cada vez mais nossos atletas saindo mais cedo, em busca de uma melhoria salarial. Eu não discordo, mas eu acho que nós estamos contratando de fora para cá, então nós estamos num momento que podemos pagar um bom salário. Mas não estou dizendo que deve impedir esse atleta de ir. Fechar 21 é para que esse jogador, como lá atrás foi necessário abrir a janela, diminuindo um pouco a idade, talvez seja no momento de fechar agora. Nós exportarmos futebol. E agora estamos querendo importar. Mas temos que ter cuidado com isso. E aí, esse presidente que vai assumir, ele deve ter um olhar invertido. Porque o esporte, ele tem toda uma função, todo um poder sobre o ser humano. Como se fala do lado de formar pessoas, cidadãos. Ele tem todo um poder na área social. O esporte
aqui no objetivo específico falando do futebol, porque o futebol é da galera, você compra uma bolinha ali, em qualquer espaço de campo dá para brincar, né? O garoto corre para lá, a menina corre para cá. Então por isso eu falo, o futebol para mim é esse carro-chefe, mas também todos os esportes, em geral, têm esse poder de mexer com a mente no bom, para o lado bom dessa criança, desse menino, desse petequinho, dessa petequinha. E aí eu digo que ele tem que olhar invertido. Porque algumas vezes temos observado que nós estamos sempre querendo melhorar a Série A. No meu modo de ver, a Série A já chegou no seu ponto, no seu ápice. Temos bons campos, bons centros de treinamentos, temos bons salários, temos preparador físico, comissão técnica, comissão médica. Está na hora da gente fazer um olhar invertido. Porque o futebol brasileiro, ele começa lá na 4ª divisão. Não é verdade? Tem a 4ª, tem a 3ª, tem a 2ª. O Oliveira Júnior aí, a hashtag Oliveira Júnior trabalhando lá. Mais a caravana vascaína lá. Sempre ao lado dele lá, né? Marcando firme. E esse olhar invertido? Nós ouvimos muito falar do futebol de favela. Futebol nas comunidades. E aí, aqui é uma pergunta. Como eu falei, aqui eu quero que você se desprenda de todo e qualquer preconceito. Aqui nós estamos fazendo uma reflexão. Não estamos aqui julgando, condenando ninguém. Todos, desde a Liga Atleticana, até a formação da CBF, até aqui, todos que participaram da liderança, tenho certeza que vieram com o propósito de fazer o melhor. Às vezes pode não ter alcançado o resultado que esperava-se, mas entregaram o seu melhor. E isto é muito importante. Então vai um adendo para o fenômeno. Às vezes a gente vem cheio de vontade para assumir a liderança, que eu vou fazer, que vai acontecer, mas devemos também lembrar das dificuldades que existem. Você pensa que foi mole para o João Avelange? O Reginaldo Talagoia com a sua equipe? Não, tem as dificuldades, tem as barreiras, tem os diversos pensamentos, várias cabeças juntas. E esse líder tem que ter essa capacidade de absorver, de sentar, de ouvir, de pegar lá o nosso alfabeto ABCD representando nomes, né? E entender cada mente. Creio que deve passar noites, às vezes, sem dormir, a equipe pensando, e depois vai para o futebol em campo, lá com o Dorival, com a sua equipe. Não é fácil. E às vezes nós estamos de fora e queremos tacar pedra, tá errado. Pode não estar indo bem, tanto na administração, pessoal da gestão, tanto com o futebol já em campo. Mas eu tenho certeza que cada um deles tem procurado, sim, entregar o seu melhor. Mais um pouquinho de água mineral terê. Sentiu sede? Deu aquela paradinha no trânsito? Peça água mineral terê. Aumentando as vendas, abençoa aí o projeto que a gente está para iniciar ano que vem. Incentivo, inclusão digital e incentivo ao esporte. Então, como que está esse futebol de favela que foi implantado? Ele está recebendo ainda apoio? Ele está sendo acompanhado no sentido de formar pessoas, cidadãos, profissionais, ou está no piloto automático? O próprio pessoal está lá sozinho, e de repente, lá na última partida, lá na semifinal, aparece na televisão para ficar bonito, tal, a final. Depois da final, como é que estão essa meninada? Eles estão sendo acompanhados? Eles de fato estão tendo oportunidade? Eu sempre digo, pessoas possuem almas, sentimentos. Eu sempre dizia aqui para a minha equipe no projeto social aqui, pior do que não fazer é começar e não terminar. E pessoas possuem sentimentos. Ou está em stand-by, fala pelo automático, sozinho, ou o pior, está em stand-by. Já viu lá quando você liga
eletrônico em casa, sua TV, aí fica lá aquela bolinha vermelha, né? Sinalizando que ele está energizado, mas ele está em stand-by, ele não está ligado, ele está em stand-by. E aí? Esse presidente ele tem que ter esse olhar invertido lá para esse pessoal desse futebol na comunidade, olhar lá para a 4ª divisão, para a 3ª, para ver o que se pode fazer, o que se pode melhorar. Porque no meu modo de ver, a 1ª e a 2ª está bem e muito bem. Pode ser ainda alguma coisa a melhorar? Pode. Mas eu acho que esse novo presidente precisa ter esse olhar invertido. Sei se buscar formar líderes nas comunidades, que vai estar junto lá. Porque, claro que o presidente não vai poder estar, não tem como estar em toda a comunidade, mas pessoas que entendam isso, de fato. Então, esse é o olhar invertido. Então, o futebol, o esporte, tem esse poder de que, se for bem usado, de forma inteligente, pode transformar vidas. Eu creio que muitos atletas e até professores, treinadores ou gestores que estão aí hoje na ponta, muitos deles vieram lá de baixo. Aí você vai dizer assim, mas eu não tive nenhuma moleza e cheguei. Sim, mas porque você vivenciou isso e agora pode fazer o melhor, faça o melhor. Eu não estou falando aqui de dar moleza. Claro que isso aqui é para aqueles que estiverem e mostrarem um comprometimento, né? E as pessoas são inteligentes, sabem como fazer. Porque às vezes nós estamos olhando só para a Série A, marketing, dinheiro, claro, tem que ter dinheiro, tudo é custo, tal. Mas de repente eu vou trazer um professor, um treinador, um gestor, eu vou gastar aí, por exemplo, 100 milhões. E aqui tem também do mesmo nível que eu vou gastar 50. E esse outro 50 eu posso investir aí na meninada, na molecada. Futebol nas séries de acesso, em especial a 3ª e a 4ª divisões. A gente fala de estaduais e brasileirões. A gente estava fazendo uma pesquisa aí, né? Vimos um pouquinho do vídeo do Charlie Miller, né? De como começou o futebol. A princípio era um grupo só, depois o Charlie Miller chegou, organizando as coisas e tal. E aí fomos ver, né? Nós temos aqui no Brasil, nós temos o Brasileirão, o estadual, temos a Copa do Brasil, temos campeonatos regionais. Como que está isso por aí? O futebol no centro do Rio de Janeiro, no centro de São Paulo, centro de Minas, é uma coisa. Mas aqui no interior do Rio de Janeiro, no interior do Nordeste, interior de Minas, tal, e como que está? Como que tá as coisas aí? Eu acho que esse presidente tem que ter esse olhar. Não é que vai abandonar os centros, nem a 1ª e a 2ª. Mas nós temos que... Até porque lá estão os caras do futebol de excelência. Se você for buscar aí o histórico aí, muitos craques do passado e do presente estão lá, na molecada, na meninada. Lá estão muitos Zicos, muitos Pelés, Garrinchas, muitos Newton Santos, muitos Tostões, muitos Robinhos, muitos Neymares, muitos Romário. Aliás, mandar um alô aí pro nosso rei dos baixinhos, né? Rei Mário, Romário, rei dos baixinhos. Eu fiz até uma trocadilho aí na rede social falando, né, que se a Xuxa é o rei dos baixinhos, a rainha dos baixinhos, o Romário, né, também é pode ser e é o rei dos baixinhos. E aí queremos ver aí o Romário, né, cantando Hilarie, junto com os baixinhos aí no campo, né? Então aí vai aí, isso é um quebra-gelo, que é um quebra-gelo para descontrair aí. Então nós não estamos aqui querendo ser o bom samaritano, nada disso. Nada disso. Nada disso. Nós estamos aqui porque gostamos de falar, se é que sabemos falar, né? Mas de fazer aqui, falar umas meias dúvidas aqui, talvez de bobagem, de besteira, né?
Então, por que você não faz contato? Às vezes não precisa de muito, né? Aquele royaltyzinho, aquela sujeirinha do petróleo que ficou, né? Junta lá e joga lá nas minhas... Tem duas contas aí nas redes sociais. Tem a do Ministério A do Jovem, né? E inclusão digital, incentivo ao esporte. E então isso que eu estou falando, porque nós precisamos avançar. Outro dia aí o nosso gestor Vanderlei Luxemburgo falava, né, que o campo aumentou 15 metros, falando sobre história, né, de futebol, que é necessário criar campos de barrões, né? Talvez não seja necessário criar campo de barrões, porque no Brasil acho que tem muitos. Mas deve-se olhar para esta escola, onde estão os moleques, a molecada, né? Lá no famoso futebol de várzea, né? E começar a trabalhar, injetar. Não precisa muito, só uma bola profissional, né? Ajeitar lá, se dá para aumentar a medida certa, tal, mais ou menos, botar uma trave e tal, né? Dar uns 3 conjuntos lá de uniforme lá, A e B para a molecada lá, né? Alguém que entenda um pouquinho de dar um tapa na peteca, enfiado, o cruzamento e tal, os fundamentos, e depois a gente vai garimpando esse pessoal, mas trabalhando eles para serem pessoas, cidadãos, porque nem toda a molecada, a meninada que está lá no campo, às vezes quer jogar futebol, mas às vezes não é. Mas que ele saia dali sabendo que ele pode ser um engenheiro civil, um professor, um pedreiro, um pintor, um ladrilheiro, um advogado, ele pode ser um deputado, ele pode ser um presidente, ele pode ser um vereador. Tá pegando a visão? Eu estou tentando, não sei se estou conseguindo alcançar o raciocínio de todos. A Confederação Brasileira de Futebol tem como principal objetivo liderar e promover a prática esportiva do futebol no Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, no caso, tem como principal objetivo liderar e promover a prática esportiva do futebol no Brasil. Eu, como presidente, preciso entender isso. Se eu estou assumindo a presidência da CBF, esse é o objetivo da confederação. Desenvolver a prática. Pega aí a palavra. Desenvolver a prática do futebol no Brasil. Se é no Brasil, ele tem que olhar lá para os cantões. Lá no famoso interior. A CBF iniciou suas atividades. Aqui é uma data aproximada, em 20 de agosto de 1914, 1916 mais ou menos, como integrante da Confederação, uma entidade compromissada, olha aí, compromissada com o desenvolvimento desportivo no Brasil. Eu não sou contra trazer ninguém lá de fora. Ou será que aqui, nosso pessoal não quer fazer isso? Se for, peço desculpa, às vezes também pode ser. Não sou contra trazer ninguém de fora. Ou será que o nosso pessoal aqui não quer fazer? É isso? Aí também não podemos forçar ninguém. Mas penso que temos pessoas competentes. Agora, não é porque temos que ninguém é obrigado. Não, observação, não estamos falando em pegar tudo que foi feito, como eu falei no início. Não estamos falando em pegar tudo que foi feito desde lá da Liga Atleticana, depois da formação da CBF até hoje, e descartar, jogar fora. Não.
Todavia, em analisar tudo e avançarmos. Analisar tudo e avançarmos. Já falei aqui, né, que sou contra, muito resistente, né? Se for trazer alguém é para intercâmbio e que não tenha poder de tomar a decisão. É compartilhar conhecimentos. Compartilhar conhecimentos. Agora, se for no sentido de compartilhar, de agregar, né? Eu sou muito disso. Sempre que eu chegava nas minhas equipes, né, eu trabalhava, na última logo eu disse isso, né? Assim, ó, estou chegando para somar, para agregar valores. E aí eu exponho as minhas ideias, também se não for aceita, obrigado. Então, na última empresa que eu passei, eu fiquei lá 3 meses, eu procurei entregar o meu melhor. Agora, se entenderam que não era o melhor, após 3 meses rescindiram o meu contrato. Eu confesso que também eu poderia, mas também não fiz questão de perguntar o porquê. Até porque da maneira que foi feito. Porque eu entendo que nós temos que respeitar ambas as partes. Mas eu procurei entregar o meu melhor. Então é um contrato em que a pessoa vem, participa, compartilha, no sentido de agregar e somar, terminou, encerra-se, faz uma avaliação se vai prorrogar ou não. Mas eu entendo que nós temos pessoas que podem estar formando uma boa equipe e, como eu sempre digo, nas tomadas de decisões, todo gestor deve ter pulso firme. Agora, havendo dúvidas, não avance o sinal. Mas gestor, você está dizendo para mim que na tomada de decisão eu tenho que ter pulso firme. E agora é que pode haver dúvidas? Sim, mas não é porque você tem que ter pulso firme que não pode haver dúvida. Você não sabe tudo, eu não sei tudo. E aí, se você está em dúvida, não avance o sinal. Converse com a sua equipe. Mesmo conversando, continua a dúvida, não tome a decisão. Aguarde. Aguarde, porque lá na frente, você conversando com outra pessoa, você vendo uma reportagem, você lendo um livro, e essa pessoa que vai ser um presidente, ela tem que ter mente aberta para assistir uma reportagem, para ler um bom livro, fazer um curso, porque as coisas... O ser humano ele evolui, e isso eu já falei que eu admiro. As coisas são muito dinâmicas no mundo, acontecem. Eu não posso ficar parado aqui, eu tenho que estar... Eu digo que o líder ele tem que ter uma visão 390 graus. Tem que olhar à frente, os fundos, à esquerda, à direita, o que está acontecendo. Como eu sempre digo, liderar é estar conectado com os liderados. Liderança é estar conectado com os seus líderes. É estar os líderes conectados com os liderados. É estar conectado com a sua equipe. E ao contrário, a equipe está conectada com os seus líderes. E os líderes com a sua liderança. O que está dizendo? Eu tenho aqui os gestores, está aqui no alto da pirâmide, no topo da pirâmide. Eu tenho os gestores que estão aqui no meio da pirâmide. E eu tenho os liderados que estão aqui na base da pirâmide. Então, esses gestores aqui, executivos, você está conectado com o pessoal aqui do meio. Planejamento. E esse pessoal do planejamento precisa estar conectado com o pessoal aqui operacionais. E ao contrário também. Para as coisas possam funcionar. Então, se você vai trabalhar com o Ronaldo Fenômeno na